todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CEPREL, do Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, aqui em São Paulo. Estudo que nós realizamos todos os sábados pela plataforma do Zoom, presencialmente, estudo do livro O Consolador, a Luz da Doutrina Espírita. O livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram elaboradas pela FEB e direcionadas ao nosso irmão Emmanuel através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, através da psicografia, traz-nos um pouco mais de entendimento, um pouco mais de aprofundamento, sintetizando as suas respostas e nos auxiliando, assim, no entendimento do Consolador prometido, do cristianismo revivido, que é o Evangelho de Jesus, o código moral de conduta do ser humano. Nós estamos atualmente estudando o capítulo de número 2.4, que é iluminação. Iluminação, como uma síntese, refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva à compreensão mais profunda da vida, do propósito da vida como espírito e o caminho para a evolução espiritual de cada um de nós. Nós estamos atualmente terminando o item, nós já fizemos o item iluminação necessidade, e estamos terminando o item iluminação trabalho. Qual trabalho, para a gente alcançar a iluminação. Então, hoje nós estaremos na pergunta de número 231, que é a última pergunta que está dentro do item trabalho, iluminação trabalho. Porém, antes de a gente iniciar, vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos benfeitores, aos nossos guias e mentores, que nos acompanham, a todos os nossos irmãos que também aqui junto de nós, neste horário, sempre estão nos acompanhando, estão junto conosco estudando, aprendendo um pouco mais da doutrina do nosso Mestre Jesus Cristo, não só como um aprendizado, mas como uma vivência, lembrando que Jesus viveu o seu Evangelho, Jesus é o nosso modelo de vida. E, portanto, aqui juntos, todos nós mergulhados no alto divino, no próximo universal, que permite que nós, onde quer que estejamos, estabelecemos nosso circuito mental, a nossa corrente de pensamento, em que todos os nossos irmãos vão poder nos inspirar, nos incluir, para que, através das sínteses das respostas dadas pelo nosso irmão humano, possamos refletir e trazer para nós esse consolo, esse carinho, esse amor que representa o Evangelho de Cristo. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos de estudo do livro Consolador, a Luz da Doutrina Espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos do mal, assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, Rosana, Samuel, aos nossos estudos. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 2.4.2, trabalho, em que nós vamos pegar a última pergunta, que é a 231. Outra perguntinha que tem cunha. Essa daqui é uma pergunta que tem uma resposta que é um fechamento, Eu acho interessante que sempre que parece chegando o fechamento de um determinado tema, Emmanuel faz aquela resposta que é assim, eu vou dar uma síntese de tudo que vocês falaram e vou colocar numa única resposta. E essa resposta realmente, ela é muito interessante. Só que dá quase um seminário, dá quase um seminário. Eu vou ser honesto, eu li ela hoje de manhã e eu comecei a refletir com ela. Eu fiquei refletindo há algum tempo, aí falei, não, vou parar de refletir, porque senão vai virar seminário. Então, eu vou deixar para ver a inspiração da hora, aquilo que na hora a gente vai começar a conversar, porque realmente vocês vão perceber que é algo assim, muito bonito. Essa resposta realmente ela é muito, muito profunda,
Vou compartilhar, então, a tela com vocês, a pergunta 231. E ela é o seguinte: considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados? Os encarnados ou os desencarnados? É quase que fazer uma pergunta assim, né? Do tipo, né? Quem mais precisa de compreensão? Quem mais precisa de caridade? Quem mais precisa de luz? Né? Seriam os encarnados ou os desencarnados, né? E é interessante porque, durante a pergunta, né, considerando os numerosos agrupamentos espíritas, se formam apenas para a doutrinação de entidades perturbadas. E olha que está entre vírgulas, do plano invisível, quer dizer, não existe ninguém com perturbação aqui entre nós, encarnados. A gente não precisa de luz, a gente não precisa de esclarecimento, a gente não precisa de ombro amigo, de uma palavra esclarecedora, a gente não precisa de caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Percebem que esse do plano invisível, ela foca uma coisa interessante, né? Como se é, eu penso, vou fazer um comentário aqui que é bem particular meu, mas que eu gostaria de comentar com vocês. É como se, olha, antes de Kardec apresentar para nós a doutrina espírita, ninguém era doutrinado, ninguém recebia uma palavra amiga no plano espiritual, né? E só depois que a gente aprendeu a fazer isso que a gente começou a trazer palavra amiga, começou a ajudar as pessoas no plano espiritual, né? Parece uma coisa muito presunçosa, né, da nossa parte, esse tipo de colocação, né? Entidades perturbadas do plano invisível. Quer dizer que essas entidades, antes da doutrina espírita, antes de a gente compreender e ter, por exemplo, o livro dos médiuns, o guia dos educadores, e ter essa conversa fraterna com esses irmãos, ninguém era esclarecido. Quer dizer, tudo ficava a Deus dará. Então, é interessante, né, a construção da pergunta, porque ela é uma pergunta restritiva, é uma pergunta que nos leva a diversas reflexões. Quando eu li a pergunta, eu falei, nossa, mas é uma pergunta que ela é restrita, ela é fechada. É interessante, né? Vamos ver como Emmanuel vai colocar para nós, né, uma resposta de uma pergunta assim tão meio fechadinha, né, do plano invisível, de dados perturbados, quer dizer, tão fechadinha, como é que ele vai abrir isso, né? E quais os mais necessitados de luz? Aí ele ficou, eu acho que a pergunta poderia ser resumida a seguinte, ó, quais são os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os encarnados ou os desencarnados? Se a gente deixasse só essa perguntinha, eu acho que ficava assim mais... agora fizeram uma coisa fechada, né, meio interessante. Vamos ver como é que Emmanuel sai dessa uma pergunta tão assim direcionada, né? E como eu falei, né? Ela dá um seminário, né, gente? Dá um seminário falar sobre isso. Né? Primeiro parágrafo, né? Tal necessidade é comum a uns e aos outros. Ora, que eu falei, né? Esclarecimento. Esclarecimento é importante tanto para encarnado quanto para desencarnado. Desculpa. Nós somos espíritos. Estando encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos. E nós precisamos de esclarecimento. Nós precisamos de verdade. Nós precisamos conhecer, nos conhecer, né? Conhece-se aqui mesmo, nos conhecer e praticar, vamos dizer assim, colocar um amor em nós, né? Porque a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então, a necessidade é comum a uns e aos outros. Não tem jeito, né? Estando de um lado ou do outro, a gente precisa de esclarecimento. A gente precisa de amor, a gente precisa de caridade, que é o amor em ação, né? Benevolência, indulgência e perdão. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados, sofredores da esfera mais próxima da Terra. Olha que interessante quando ele fecha, né? Das esferas mais próximas da Terra. Ou seja, a gente consegue realmente trabalhar com esses irmãos desde que a gente muito se prepare, dessas esferas são bem mais próximas
a nós aqui, da nossa vivência do dia a dia. Emmanuel já nos chama a atenção, olha, não vá imaginando que vocês vão conseguir esclarecer espíritos que, por exemplo, estão numa região de trevas profundas e que estão ainda, praticam o mal porque ainda se sentem felizes pela prática do mal, né? Que estão realmente nessa região de trevas. A região de trevas normalmente é uma região onde você vai encontrar espíritos que se comprazem com a prática do mal. Então, para nós, a gente precisaria de muito aí amor, o amor ainda, nossa, é muito difícil da gente compreender. Para a gente compreender um pouco esse amor, para você trabalhar com o espírito desse quilate, eu sugeriria a leitura de um livro que é da autoria de André Luiz, que é que fala sobre as trevas, que é o livro Libertação. Libertação. O livro Libertação, porque ali é um trabalho de um resgate de um espírito, que é o nosso irmão Gregório, e pela nossa irmã, pela a irmã dele, né, que é a que é um espírito, inclusive, jamais elevado, e você percebe o trabalho que eles tiveram ali para atendimento daquele espírito. Foi algo assim, precisa de muito preparo. Muito preparo. Se não me engano, o espírito que trabalha com eles nesse livro é o Rubio, se não me engano, e você percebe o trabalho, o esmero, né, desse espírito, toda a condução dele. Ele tem um processo ali de uma obsessão de 60 obsessores sobre uma irmã chamada Margarida, e um trabalho sobre esse processo obsessivo. Gente, é realmente algo que você precisa se preparar muito, né? Então, quando você fala assim, é justo que se preste auxílio fraterno aos seus perturbados professores das esferas mais próximas da Terra, é, é justo, mas você precisa de muito preparo para isso. Não dá para fazer, não dá para ajudar. Se você não tem um preparo, se você não tem já um quilate, né, espiritual, aí se você já não tem uma certa moral, né, para falar. Então, realmente, precisa se preparar. E tem que ser alguém ali perto, porque a gente ainda não está preparado para esses mais ainda arraigados no mar, né? Entretanto, uma conjunção adversativa, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. Olha só, hein? Está falando que nós precisamos de mais iluminação, precisamos mais de estudar, precisamos mais conhecer a verdade, e a verdade nos tornará livres. Mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar aos irmãos ignorantes e infelizes? É o que eu falo, né? É interessante que, eu vou até pegar aqui para dar uma olhada, mas quando eu termino o capítulo 6 o Sermão do Monte, o capítulo 7 de Mateus, tem uma passagem ali que fala exatamente sobre isso, que é bem curtinha, né? Relação a turmas. E sucedeu que, concluindo Jesus esse discurso, as turmas estavam maravilhadas com o seu ensino, pois estavam ensinando a eles com quem tem autoridade, e não como os escribas deles. Ou seja, Mateus aqui chamando a atenção para nós que como é que você vai querer auxiliar alguém se você vai falar para alguém praticar caridade, praticar benevolência, praticar o perdão, se você não pratica caridade, se você não pratica o perdão, se você não é benevolente. Então, percebem que autoridade você vai ter para falar, né? Então, para isso, você precisa realmente estudar, precisa realmente dessa iluminação evangélica, né? Que ele tanto fala, né? E é uma pergunta, né? Ele coloca, né? Mesmo porque sem ela, que auxílio poderão prestar aos irmãos ignorantes e infelizes? Sem ela, o que você pretende fazer? É como se perguntasse para você, sem você estudar o evangelho e viver o evangelho na sua limpidez cristalina, como é que você vai querer ajudar alguém, né? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego conduzir outro cego, ou seja, sem estudo, o que você vai querer fazer? É um cego conduzindo outro cego, ambos vão cair no buraco. Por essa razão, é que toda reunião de estudos sinceros, dentro da doutrina, é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejam o bom caminho. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né, gente? A gente dedica esse horário, esse período, sábado, das 17,
até às 18 horas, para que a gente possa estudar o Evangelho do Cristo, se enriquecer com os seus ensinos, com as suas práticas, não só no beabá das palavras, do vocabulário, porque se fosse só isso, seria apenas, desculpa o termo, seria verborragia pura verborragia. Mas isso tem que introjetar no coração, isso tem que mudar alguma coisa. Se você só vive das palavras, o que isso significa? Nada. Se isso tem que construir alguma coisa no teu coração, tem que trazer alguma luz no teu coração, senão não tem sentido. Então a gente se reúne exatamente para que juntos a gente possa ali compreender e cada um possa auxiliar o outro a introjetar isso no coração. A missão da luz é revelar a verdade serena. Olha que interessante, é revelar a verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o sentimento esclarecido no Evangelho. A missão da luz é revelar a verdade serena. A gente só compreende aquilo que a gente já tem condições de amealhar, aquilo que a gente já tem condições de realmente introjetar na nossa vida. Jesus mesmo foi muito, quando ele esteve conosco, ele foi muito categórico, tanto que o evangelista João anota no seu evangelho, se não me engano, no capítulo 14, quando Jesus fala, eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não vão poder suportar agora. É como se você falasse assim, olha, a luz, se eu colocar para vocês toda a luz, ela vai cegar vocês completamente, vocês não vão ver mais nada, e aí é cego conduzindo cego. Então, a verdade ela tem que ser serena, ela tem que ser gradual. Jesus, então, ele veio nos trazer a verdade, a imortalidade da alma. Ele viveu a imortalidade da alma, ele retornou no terceiro dia, ele provou a imortalidade da alma, esse era o objeto. Mas ele não falou nada sobre o mundo espiritual. Caberia ao Consolador, ao Paracleto, nos dizer o que é o mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual. Por isso a doutrina espírita ela é para nós, para mim pelo menos, eu não posso dizer para nós, porque há pessoas ainda que não compartilham desse pensamento, mas para mim ela é o Consolador prometido. Ela veio trazer aquilo que Jesus ficou ali de, olha, no momento apropriado, os espíritos, ele retorna como espírito de verdade, porque o Consolador é o Jesus é o espírito de verdade, ele retorna e ali como espírito fica conosco para sempre. E ele nos traz essa luz, mas não também a luz total. Ele nos traz a luz que nós podemos já entender, compreender. Ainda tem muita coisa para a gente aprender, gente. Nós estamos no mundo de provas e expiações, é o segundo estágio. O Evangelho, código moral de conduta do ser humano, como André Luiz coloca, né, que é um roteiro universal, né, da vida universal, eu não vou lembrar, mas é anotado por André Luiz como um roteiro universal de conduta, né? E ele é um roteiro universal, mas a gente ainda compreende ele não na sua profundidade, ainda tem muito para a gente compreender, ainda tem muito para a gente caminhar. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra. Por quê? Porque ele vive aquilo que ele põe no seu coração. Ele pratica a caridade segundo Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Afinal de contas, os 3 degraus, né, principais, né, que a gente precisa desenvolver e que se pede, pelo menos é o mínimo que se pede para a gente desenvolver no mundo de provas e expiações, para que a gente possa caminhar por um mundo regenerado, para que a gente possa compreender Deus como soberanamente justo e bom. Porque sem isso fica complicado, a gente sempre ainda vê Deus, mas em uma certa distância. Apesar de a gente só conhecer Deus pelos seus atributos, mas mesmo assim ainda ele nos foge nesse conceito. Então, importante para nós é compreender Deus como soberanamente justo e bom, compreender Deus como pai que ama seus filhos. E isso é importante, porque sem isso não há resignação. A grande maravilha do amor é o profundo e divino contágio. O amor é contagiante, né? Existe até um filme, né, sobre isso, né, que o amor é contagiante, né? Que
o título em inglês era aquele Pat Adams, né? O Amor é Contagioso. E ele mostra, né, como um sorriso, ele traz um sorriso como uma prática da caridade, traz a prática da caridade, como a gratidão, leva a gratidão, né? Então, isso é um contágio, isso é lindo, né? Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Isso fecha exatamente naquilo que eu já lá atrás, né, conduzi quando eu falei sobre a condução de um cego ao outro. Se você não estudar, se você ficar apenas na leitura e não na prática, que apenas na verborragia e não na vivência daquilo que você tanto conta para as outras pessoas, isso não leva a nada, não leva a nada, né? Então, isso é o que eu gostaria de colocar até a respeito dessa pergunta, né? O próximo tópico, iluminação, ele vai falar sobre a realização, como se realiza, que é a pergunta de número 232. Mas isso é cena dos nossos próximos capítulos. Eu já falei muito e agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que cada um gostaria de comentar a respeito dessa pergunta. Eu vou reler a pergunta. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas, entre aspas, entre parênteses, entre vírgulas, né, do plano invisível, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados? E aí eu abro para vocês, para nós, a gente conversar um pouco a respeito dessa pergunta, que encerra o Iluminação Trabalho. E aí, o que a gente pode pensar mais a respeito sobre isso? O trabalho é de dois lados. E quando nós saímos daqui, nós continuamos com espíritos lá, né? Não deixamos de ser com os nossos defeitos, erros, e o aprendizado, né? Ponto lá. Só que eu acredito que lá seja um pouco mais fácil, tá? Talvez pelas energias, pelos quando está em outra dimensão, talvez tudo fique mais complicado, precisa crer, precisa sintonizar, precisa querer estudar, querer melhorar. O querer é muito mais, eu acho, mais talvez difícil. Vontade. Vontade, exatamente. E lá talvez você consiga sentir mais energia do bem, que isso te fascina, né? E não, os lados ruins, as trevas, daí que é um trabalho muito maior, mas não é impossível, lógico, a gente vê tantas literaturas falando disso, né? Desse amor, desse trabalho de Iluminação. de iluminação, ele falou hoje, Marcos, também, de acolhimento, que é importante. Falando de organização, nesse trabalho, né, além do amor que você apresentou no mundo, a gente tem o acolhimento, que você consegue atingir esse grau na hora que você está conversando com ele, é fundamental, porque aonde ele está, é uma coisa muito difícil para ele perceber isso. E se você conseguir tocar nesse sentido, no acolhimento, ele vai entender que o acolhimento é diferente. E ele vindo aqui, é o momento dele. Você, o acolhendo, você vai conseguir mexer com ele muito mais. Você vai conseguir entender quanto você quer ajudá-lo, quanto você quer que ele saia dessa situação que está aí. Acho que é um pouquinho mais desencarnado. Sim. Porque aqui, tá.
muito mais difícil. Quanto mais difícil, o objetivo é outro, o outro, porque uma questão mais difícil. E a guerra vai ser conciliada na matéria, para você expressar a atividade do Estado. Está muito mais suscetível a uns vícios, né? As portas abertas, até a própria energia do planeta, né? Que também, né, dessa possibilidade, Descarrega por esse caminho mais facilidade, mais prazer, porque um sol desse, um sábado, um calor desse, é competitivo para você estar numa piscina, para você estar em outro lugar. Você tem mesmo seguir, aprender, e cada responsável pelos trabalhos, mas e que acaba vindo, né? No verão, os mãos desses, não sei. Então, também, Mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês. porque eu acho uma prova de muita bacana, a grande maravilha do amor, eu acho que é quando ele tem compartilhar muitas coisas. Mal, né? Mais ou menos, bem, bem, está contagiando com um amor de cuidado. Se a gente não fizer nada na frente, não tem. Então, é o que você falou. O conhecimento da prática do que nós estamos lendo, absorvendo, de todos os ensinamentos que nós temos até hoje, e praticar isso daí do coração, de lá de dentro. Aí você vai compartilhar no outro. Seja ele uma pessoa muito boa ou muito perversa. Então, muito aí, não porque não existe ofensas. Eu penso assim, que contra o amor ninguém se defende. Isso é absurdo. É uma coisa boa de se sentir. É diferente de feito de ódio, de energia. Mas além disso, todo qualquer Rosana, por favor. Olá, nossa, tem cada pergunta que é. A pergunta já é enigmática e emblemática ao mesmo tempo, e essa é uma delas. Que aqui pensando em duas situações básicas que são reflexões profundas para nós. Eu já vi casa espírita que ficou anos, anos, anos sem a atividade mediúnica, ou seja, exatamente o contrário do que a pergunta está relatando. E se organizava nos estudos, nas atividades sociais, e nada da mediúnica começar a acontecer. E isso começou a chamar a atenção dos outros grupos, né? Você vê como que é interessante esse movimento. E já historicamente a gente também há que considerar que os agrupamentos espíritas primeiros se reuniam em torno dos médiuns ostensivos, para que eles dessem conta da ferramenta mediúnica. As reuniões, às vezes, nem tinham uma instituição definida, aconteciam nos lares, e sempre em volta desse fenômeno mediúnico. Então, a gente tem que considerar isso também. Mas no bojo da pergunta tem algo muito interessante e também, historicamente, tem a ver com o nosso orgulho, que nós achamos que nós não precisamos estudar. A imensa maioria pensa que já está pronto. Então, tem muitas reflexões nessa pergunta. E na resposta também. Porque, assim, se nós estamos numa instituição
que é de encarnados, formado por encarnados, e só vai atender desencarnados, tem um descompasso. Porque até onde nós sabemos, mínimo que nós estudamos, o plano espiritual não precisa de reunião mediúnica, não. Precisa de funcionalidades, às vezes do choque anímico, entidades mais sofridas, mas eles conseguem resolver isso lá tranquilamente. Nós é que precisamos. E de umas décadas para cá, nós estamos no fenômeno do movimento espírita mais psicológico, mais voltado para as questões emocionais. E aí surgiu o que nós chamamos de atendimento fraterno, que é a mesma antessala do atendimento, do diálogo que acontece na mediúnica, só que com o encarnado. E isso tem, vamos dizer assim, equilibrado as coisas. Mas eu não sei aí onde vocês estão, talvez Samuel possa falar um pouquinho da experiência dele, no movimento mais próximo ali de patrocínio, da onde ele está, mas aqui tem um outro fenômeno que acontece, que é muito mais comum do que esse que está no bojo da pergunta, que é você ir só na casa espírita para participar da reunião mediúnica. É outra circunstância que é mais complicada ainda, porque a casa oferece estudos, a casa oferece trabalhos. E isso aí acontece com uma frequência quase que 95% nas casas. As pessoas acharem que já estão prontas, que elas já sabem de tudo, que elas não precisam mais estudar. Eu já fui em grupo mediúnico, participando como convidada, que a coordenadora do grupo falou que médium já nasce pronto e não precisa estudar, não. Eu falei assim, da onde você tirou isso? Onde está isso na doutrina espírita? Na codificação de Kardec? Porque, pelo que a gente sempre observa, é estudando que nós conhecemos melhor o fenômeno e melhores ferramentas de trabalho nós vamos ser. Mas como já nasce com a ferramenta, vamos dizer assim, acha que não precisa. E o que afia a ferramenta da mediunidade é o evangelho. E eu só consigo entender evangelho vivenciando, estudando, convivendo. Então, é muito comum, isso aí a gente vê muito aqui na nossa região, as lideranças falando praticamente a mesma batida da situação. O mesmo compasso, vamos dizer assim, da sinfonia. A maioria só vem à casa espírita no dia que tem a mediúnica, ninguém convive com ninguém estuda nada, entra na casa e sai e vai embora. É isso. Então, isso é muito para cada um de nós, porque mesmo que eu já conheça o fenômeno, tem coisas do fenômeno que eu ainda não sei, enquanto estudioso, enquanto aprendiz. E isso é algo que tem a ver com o nosso orgulho, né? De achar que já sabemos tudo e que não temos quase nada mais para aprender. Então, quando eu estou só conversando com os espíritos, eu estou, vamos dizer assim, por cima da situação. Nesse momento, eu não preciso de ajuda, eu estou ajudando. E isso é um fator psicológico muito profundo e que nós temos que refletir. Porque, na verdade, o espírito que nós atendemos na mediúnica é o nosso doutorado, PhD, em relações de convivência, que está ali nos ensinando a fazer diferente do que ele fez. Mas se nós acharmos que ele está precisando de ajuda e que nós estamos ali apenas para ajudar, nada disso vai acontecer. O que a Rosana falou é de extrema profundidade. Rosana, o que você vivencia aí é o que nós vivenciamos aqui. É algo que é muito comum, inclusive nessa casa onde nós estamos aqui, nós temos bastante pessoas que que vêm só nas mediúnicas, só. E que quando você convida para estudar, é essa ideia que você mesmo disse. Não, eu já sei. Parece aquela do Romário, né? Eu já sei o que fazer, não preciso treinar. Eu preciso treinar.
Olha, eu vou ser honesto com você e com todo mundo aqui. Isso aqui está gravado, não faço questão que fique gravado. Eu estou na doutrina espírita, eu conheci a doutrina espírita, fui apresentado na doutrina espírita em 1992. E eu entrei na doutrina espírita como a grande maioria, acho que a grande maioria dos médiuns ostensivos, né? Por ter ali desequilíbrios, desequilibrado, um médium desequilibrado. Bom, eu também frequentei por muitos anos apenas, primeiro, lógico, que eu passei pelo, vamos dizer assim, o equilíbrio, eu passei pelo passe, passei pelo estudo, fiz os estudos, frequentava o trabalho de passe, o trabalho de desobsessão, como assistido por muito tempo mesmo, sendo um médium ostensivo, e quando eu adentrei para um grupo de trabalhos muito muitos, de desobsessão, eu ia no meu dia, no meu horário, para fazer o trabalho da mediúnica. E estudo, olha, aí até que um belo dia eu caiu a ficha, né? E olha, demorou um pouco para cair a ficha. Eu vou dizer para vocês que de 1992 até meados de 2002, nós estamos falando aí de 10 anos, né? 10 anos eu vivi apenas pelo fenômeno, só o fenômeno. Eu ia, fazia a minha parte e embora, tudo bem, o que a Rosana falou. Quando eu percebi e quando eu comecei a tomar consciência, a ler os livros, compreender um pouco mais, foi um choque. Para mim, o maior choque para mim foi quando eu li a introdução do livro dos médiuns, os 4 capítulos da introdução do livro dos médiuns. Quando eu li aquilo, é como se fosse um choque, fosse uma balançada que deu na minha, assim, falou, você está fazendo exatamente aquele que você está lendo, Kardec, diz que não é o caminho. Você está no fenômeno, mas o fenômeno está só vibrando, não está convertendo nada, não há conversão nenhuma. Você está apenas aquilo que eu falei, na verborragia, só na palavra. Só na... Pois bem, né, eu comecei a estudar, graças a Deus, tive a oportunidade de reingressar nos grupos de estudo, de realmente ali estudar verdadeiramente, ler livros, tentar colocar aquilo em prática, fazer aquilo que se espera do verdadeiro espírita, né, que é a mudança de conduta, a mudança de paradigmas, a mudança de hábitos, né. Então, comecei a trabalhar e hoje eu digo para vocês que eu trabalho na desobsessão, vocês sabem, a gente tem um grupo de desobsessão aqui na segunda-feira, o qual eu estou dirigindo esse grupo, inclusive, e que, mesmo como médium ostensivo, eu prefiro ficar como esclarecedor, porque, como esclarecedor, eu preciso estudar muito, porque senão seria aquilo que ele falou, um cego guiando outro cego. Eu preciso ter muita coisa no meu coração para poder oferecer para aquela pessoa com a qual eu estou conversando. Eu preciso exalar amor, porque senão é uma perda de tempo total. Sabe, trazer um espírito para chegar para ele e falar assim, meu irmão, você precisa mudar de conduta, você está vendo esses espíritos bons aqui do teu lado? Segue com eles que eles vão dizer, meu, se for para fazer isso, desculpa, eu nem entro. Eu entro. Você tem que estabelecer um diálogo, ouvir com carinho, perceber a situação que ele está passando, se condoer, ou seja, ter ali aquela resiliência, aquela resignação e principalmente aquela, vou falar a palavra que mais importa, empatia. Ser empático, sentindo o que ele está passando e oferecer para ele o quê? Ah, não, meu irmão, isso passa. Não, isso passa, certeza, mas oferecendo um ombro amigo, oferecendo não. Coragem, vamos em frente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está aqui, olha, veja quantas pessoas estão com você. Nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Você não vai vivenciar isso sozinho. Ninguém vai caminhar sozinho. Sabe? Se o símbolo, o que foi colocado ali no frontispício do livro dos Espíritos é um cacho de uva, é bem para dizer para a gente que um grão sozinho não faz nada. É juntos que a gente vai fazer alguma coisa. Então, isso foi muito marcante, muito marcante. Então, Rosana, o que você falou é algo que a gente ainda vivencia, e mesmo que a gente fale para os médicos, não, você precisa estudar, você precisa aprender um pouco mais, é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas a gente continua no nosso caminhar, a gente continua
Não só falando, vivendo. Eu estou procurando hoje viver. Estou procurando hoje projetar. Então, para mim, foi profundo o que você falou, Rosana. Eu agradeço muito mesmo por você ter trazido isso. E eu estou confessando para você de mim, a minha parte. Eu vivi 10 anos apenas pelo fenômeno. Depois é que, sabe, como se um dia. é, Na verdade, toda hora eles falavam para mim, né? Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa compreender o que você está fazendo, precisa compreender o que é isso. Mas sabe quando você abre o livro dos médios e fala, não, você precisa ler o livro dos médios, é o Guia dos Evocadores, o Guia dos Médios. E eu li os primeiros 4 capítulos e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é isso? E é aí que caiu a ficha. Mas demorou 10 anos. Tudo bem? Rosana quer colocar mais alguma coisa? Tá com a mão levantada? Não, só esqueci de abaixar. Então, e eu sei que tinha uma busca, né, que não era uma católica, não era uma evangélica, não era uma seja de lei, respeito todas, mas eu não me encontrava lá. Mas quando eu ia na Umbanda, tem uma coisa que eu achava, né, interessante, tudo. Eu me questionava nesse sentido, mas a pessoa vem aqui, aí desce o santo, sei lá, desce quem desce, e aí, quem é que desce? Desce sempre, desce o mesmo, não desce, por que tem hora marcada, por causa disso? Eu tinha tantos questionamentos. Desce ou tá aqui? Sem resposta. De onde é que vem, né? Nunca foi. Onde? Que é isso? Por que tem uma pedir? Por que tem que ir? Né? Então, tinha tantos, que eu pensei, não pode ser aqui no meu lugar. Porque eu não vou conseguir trabalhar num lugar que eu não tenha os fios, pelo menos alguns fios ligados aqui para esse, tal, que me satisfaça, né? Que me sinta mais compreendendo o porquê das coisas. E foi onde eu fui levada, né? E estudei no lugar, e aqui, nossa, é ótimo, eu me encho de perguntas, mas eu acho que só realmente você estudando que você consegue se doar mais do completo, porque você pelo menos entende, procura entender o teu papel e a importância de tudo isso, né, e o teu comprometimento com a doutrina e enfim, o que você quer em termos de evolução, né? E aí, pessoal? Samuel, tem alguma coisa que você gostaria de colocar para gente? Aí, em patrocínio, todo médium faz curso. Eu percebi naquele treinamento do Simão Pedro que a coisa não era bem nesse sentido. Ele estava precisando ali chamar, puxar a orelha do pessoal, né? Principalmente da mediúnica, que estava precisando estudar um pouco mais. Se eu entendi bem, eu entendi errado. Ok, eu estou em Patos hoje, mas sim, a- os estudos foram direcionados aos médios mesmos, aos trabalhadores da mediúnica, porque no entendimento do Simão Pedro estava-se meio conturbado. Ele fez aquele estudo em 7 e 8 encontros, depois, paralelamente àquele estudo, ele fez uns direcionados aos médios trabalhadores da classe. Ele fez mais uns 5, 6 encontros somente com a equipe que faz mediunidade. E gerou até, entre aspas, polêmicas, que o pessoal desse jeito não quer ser mais médium, não. Então, quer dizer, ou seja, se é para estudar, eu não quero mexer com isso aqui, não. Mas tudo bem. Eu estou, como a Rosana falou, e a pergunta em si, ela já está, assim, no meu entendimento, ela foi bastante complexa, né? E outra coisa, então o estudo, o aprimoramento, tanto faz aqui no plano encarnado como desencarnado, a gente vai ter que continuar estudando.
Então, o Kardec deixou bem, o Emmanuel deixou bem claro aqui para nós que, olha, não vai ter essa folguinha aí que eu vou para lá e vou ficar de boa lá, não. Você vai ter que continuar estudando. Então, você se cuide. Já tem- Mas ele fala aqui, ó, é justo, né? Quando ela coloca a palavra justo, a gente, assim, é necessário, é concentrado, é justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores. Quer dizer, então, assim, todos merecem carinho especial, todos merecem atenção, mas o justo mesmo é para que esses que estão perturbados, estão sofrendo. Eles são necessitados mais urgentes. Aquela máxima que se fala, qual que é o próximo, qual que é o meu próximo? Meu próximo mais próximo de você, né? E depois o que eu achei hiper interessante, uma frasezinha que ele coloca aqui no meio do terceiro parágrafo. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Ou seja, às vezes a gente fica reclamando de muitas das coisas, do estudar, do aprender e tal, é porque a gente ainda não aprendeu essa grande palavra que é amor, o entendimento, a compreensão do amor, do que é isso nas nossas vidas. Então, por isso que quando nós somos chamados ao trabalho, que nós estamos no capítulo de trabalho, de iluminação, aí nós ficamos meio, entre aspas, querendo desistir das tarefas que nos são impostas ou não são colocadas à disposição para que nós possamos nos iluminar e aprender, e a gente fica tentando desviar disso, porque ainda não entendemos a essência do amor, né? Assim, eu fiquei assim, debatendo nessa pergunta. Aquela palavra, entre aspas, lá entre aspas, entre vírgulas, eu já tirei ela do contexto, coloquei de novo, mas não achei assim, muita razão na pergunta lá, que ela está entre vírgulas, é do plano invisível. Quer dizer, apenas a doutrinação de entidades perturbadas do plano invisível. Bom, então, eu acho que a doutrinação é tanto do invisível quanto dos encarnados, dos encarnados, mas tudo bem. É, gostaria de mais escutar mais hoje. Hoje, aqui em Paz fica mais complicado eu ter seu comentário, é muito barulho de moto aqui ali de fora, ali, ruas, essas coisas, né? E o áudio que da menina aqui, a Rosa, até que ficou legal, mas do companheiro ali do lado aí ficou assim, um pouquinho difícil de entendimento, compreensão. Se tiver que colocar outro comentário, falar um pouquinho mais alto, por favor. Ah, tá. Isso é importante para nós. Eu quero ver se o ano que vem a gente vai fazer algumas mudanças na sala para ver se a gente consegue melhorar não só o áudio, também a visão e tal. A gente está planejando alguma coisa. Bom, a semana que vem é o nosso último encontro desse ano, né, que vai ser realizado. Nós vamos retornar aos nossos trabalhos dia 8 de janeiro, mas no dia 8 também a gente não vamos ter esse trabalho. A gente vai ter o trabalho só 7 dias depois, no próximo sábado, que é dia, se não me engano, é dia 17. Estou sem a folhinha aqui, mas acho que é dia 17. Então, 16, né? Dia 16 de janeiro, né, a gente retorna nos nossos estudos. Por favor, Rosana, Letícia, Leia, Sati, Samuel e todo mundo que sempre está pela internet, não esqueçam de nós. Nós retornamos dia 17, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Semana que vem a gente vai abrir a pergunta 232, que é a realização, né? Como se realiza, né, o processo de iluminação. E a gente vai retornar o ano que vem a partir da 233 e vai caminhar no nosso estudo do livro Consolador. O ano que vem vai ser o terceiro ano, né, que a gente vai estar estudando esse livro. E o ano que vem nós não vamos concluir esse livro, certamente, tá? E a ideia é continuar até a gente terminar. Temos bastante ainda para aprender. E eu vou dizer uma coisa para vocês: daqui para frente, o livro começa a ficar muito interessante, porque daqui a pouco a gente vai começar a reviver trechos do Evangelho, principalmente
partes do Velho Testamento, do Novo Testamento. Isso vai ser muito interessante, porque a gente vai estar falando realmente ali diretamente do Evangelho. Bem interessante, vai ser algo muito interessante. Então, realmente é um estudo que, para quem está ingressando, ou quem já está no grupo com a gente, vai se tornar cada vez mais interessante e um aprendizado mais rico para todos nós. Bom, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Letícia, Leia, Sátia aqui na sala. Eu tive um irmão que... Bom, eu já declarei isso para vocês que eu sou um médium ostensivo, trabalho no centro exatamente por ter essa ostensividade. E um irmão chegou próximo de mim e falou, olha, seria importante que vocês lessem o Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem do Espírito de Verdade, o advento do Espírito da Verdade. E ele falou, olha, se vocês quiserem, né, porque sempre são assim, né, a gente sugere, né, eu acho importante porque quando é um bom espírito, eu tenho isso para mim, tá, eu vou compartilhar com vocês. Quando é um bom espírito, ele sempre sugere, ele nunca impõe nada, ele dá uma sugestão, ó, eu sugiro, dá uma olhadinha, leia, porque essa mensagem, ela está muito ligada a muito do que vocês comentaram hoje, então, se vocês quiserem, é uma sugestão, fica para vocês essa sugestão de ler essa mensagem, porque essa mensagem ela está bem perto do que vocês estão comentando. E eu gosto muito disso, porque como a sugestão é a respeito do livre-arbítrio, é a respeito dos nossos pensamentos, das nossas posições, eu penso isso ser muito produtivo e implica normalmente em espíritos que realmente estão aqui à nossa volta, preocupados, né, com o nosso aprendizado, com a nossa reflexão, não querem impor nada, eles querem, olha, eu sugiro, dá uma olhada nisso, sugiro, dá uma olhada naquilo, e são sugestões, e que essas sugestões são sempre enriquecedoras, e nos levam à reflexão. Então, eu vou ler, e essa seria a nossa prece de encerramento, né? E antes de eu ler a mensagem, eu já vou agradecer, então, antes disso, a presença de todos vocês aí pela internet, pessoal aqui junto com a gente, por esse tempo, por esse momento que a gente tem para estudar o livro Consolador, a Luz da Doutrina do Espírito, lembrando que ninguém faz nada sozinho e que todos nós temos algo a compartilhar de experiências. As minhas experiências são diferentes da experiência da Rosilene, do Valdo, da pessoal da Leia, da Letícia, da Rosana, do Samuel, da Sátia. Cada um tem suas experiências. E a gente compartilhar essas experiências é enriquecedor. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo foi outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, isto é, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, façam-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. A vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o céu. Como os fracos, e vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiadamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossas imensa fraqueza,
para não estender a mão em socorro aos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades que se encontram no cristianismo e os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, e além túmulo, que acreditais vazio, vós vos clamais. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Realmente, foi uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aqui uma inspiração, né? E que realmente me parece que ela traz para nós exatamente tudo que a gente tanto conversou aqui, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso é importantíssimo, né? Porque sem instruir, sem se amar, é cego que irá um dia no céu, como o próprio Emmanuel nos esclarece. E é com essa prece que eu queria encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Mais uma vez, para estudar o seu Evangelho, as luzes da doutrina espírita, a luz do Consolador prometido, a luz do Espírito de verdade, que é Jesus, e está junto conosco, como Espírito que toda a eternidade de nos acompanhará por todos os erros, por todo o nosso processo de esclarecimento e de condução à órbita do nosso Pai Criador. E assim, agradecidos, e encerrando os nossos trabalhos de estudo da tarde de hoje com a prece de Maria. Maria, que eu tenho como um espírito de muita luz, de muito carinho, de muito amor, e que, para mim, ele simboliza todo esse carinho, esse amor, essa virtude tão nobre, né? A virtude desse carinho, desse amor, desse acolhimento de Maria, nossa irmã. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, gente, pela presença de todos. Desculpa trazer uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo sabe decorar e salteado, mas como teve essa inspiração, eu achei interessante compartilhar, porque realmente ela nos leva a essas reflexões, né? Tudo que a gente hoje comentou, ali no Evangelho, Jesus, desculpa, o Espírito de verdade, né? Que aí eu tenho que realmente compreender, né, as pessoas, né? Então, o Espírito de verdade, ele nos apresenta e que é realmente algo muito revelador para todos nós. Muito obrigado. E, Rosana, obrigado por trazer essa chamativa do fenômeno, né? E isso é algo que foi muito tocante para mim. Obrigado. Lembrar disso aí é algo muito importante. Obrigado por todos.